Olha aí, meu amigo, para surpresa de ninguém, ó, que grande novidade, a Petrobras, sim, aquela amada Petrobras, amada do Lula, amada do PT, caiu no ranking das petroleiras mais rentáveis do mundo no ano de 2024. Quem poderia imaginar que aquela gestão catastrófica, que já estava ruim antes, obviamente, mas que foi piorada com a chegada da Magda Chambriard, levaria a empresa a uma queda na sua eficiência, logo na sua lucratividade. Pois é, a Petrobras caiu 3 posições, meu amigo, no ranking das mais rentáveis do mundo inteiro no ano passado, e a tendência é que isso continue. Só porque vimos um quarto trimestre ruim. Imagina se a empresa pegar um ano inteiro ruim. Aí, meu amigo, é quebradeira garantida, a empresa tendo outros problemas, novamente como aconteceu no passado, enfim, padrão governo Lula, a gente bem sabe, tudo isso acontecendo no momento em que o Jean Paul Prats, o antigo CEO da empresa, foi sacado de lá a mando do Alexandre Silveira, lá do Ministério de Minas e Energia, abriu o bico para falar que ele apanhou ali no comando da Petrobras durante meses com gente do gabinete ministerial do Lula queimando a sua imagem, fazendo a sua caveira até que ele fosse sacado para que alguém mais subserviente assumisse o cargo. Vamos conversar sobre isso, analisar os números da Petrobras e tentar entender o quanto que isso aqui pode piorar. Eu vou mentir para você não, amigo. Pode piorar muito. Vamos tratar desse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Então, essa aqui é a variação da Petrobras no ano. Aqui tem um gráfico das petroleiras mais lucrativas e o lucro considerado em bilhões de dólares, né? Claro, moeda forte, não é em reais, que aí, meu amigo, você sabe, a base monetária do real subiu 12% no ano, enfim, aquela farra que a gente conhece muito bem. Não, vamos olhar em moeda forte, uma moeda que tem demanda internacional, ou seja, mesmo que haja aumento na sua oferta e sempre há a expansão da base monetária, a demanda acaba compensando isso e a moeda fica mais ou menos estabilizada, principalmente para o comércio de petróleo, que é um negócio realmente mundial. Então veja aqui que as 3 primeiras colocadas mantêm a sua posição em relação a 2024. Né? Isso aqui não muda. A Saudi Aramco, lá da Arábia Saudita, a ExxonMobil dos Estados Unidos e a Shell do Reino Unido. Todas com um lucro aqui bastante considerável, né? A Saudi Aramco, então, um baita lucro. Aliás, uma margem de lucro, caramba, meu amigo, quase 20%. Aliás, mais do que 20%, enquanto as outras estão na faixa aqui de 10 ou menos por cento do que isso, né? Nossa Petrobras está muito abaixo de 10%, por sinal. Mas o lugar original da Petrobras deveria ser aqui nessa 4ª posição. Só que isso não aconteceu. A empresa caiu 3 posições com seu lucro michuruca de 7,9 bilhões de dólares. Michuruca porque é muito inferior ao que poderia ter sido observado se a empresa tivesse uma gestão decente, minimamente decente, né? Ainda estatal, obviamente, ninguém está falando em privatizar a empresa, infelizmente deveria ser feito, mas a gente tem uma forma de comparar com outros governos, ou seja, gestões políticas, ainda como estatal, e que tiveram um resultado muito melhor. Isso aqui ajuda a colocar por terra o discurso da própria Magda Chambriard, que falou que a Petrobras teve prejuízos por causa de questões cambiais, ou então questões pontuais da alta do barril do petróleo, enfim, questões mundiais, globais. Todas essas empresas estão sujeitas às mesmas situações. E olha, teve empresa que aumentou a sua lucratividade. Várias, né? Várias tiveram aumento de lucratividade. A única que perdeu posições também foi essa BP, a British Petroleum, lá do Reino Unido também. Então veja que há um claro problema de gestão aqui na Petrobras. É isso que explica a queda na lucratividade dela na comparação com os outros. Porque ainda que outras petroleiras aqui tenham perdido lucratividade de um ano para o outro, aqui não tem a comparação para a gente ver, mas a Petrobras perdeu mais. Então a gestão foi mais ineficiente do que a dos seus pares, dos seus concorrentes internacionais, e ela caiu, portanto, 3 posições
nesse ranking. É uma coisa assim que não é circunstancial. Isso aqui tem um claro componente de ineficiência por parte de uma gestão totalmente enviesada e que serve apenas aos interesses do próprio Lula. E aí a gente sabe muito bem o que está por trás disso, desse lucro diminuto aqui, que é justamente a questão da interferência nos preços da empresa, por um lado, e aquela insistência em investir em coisas que não servem de absolutamente nada, só desagregam valor, acabam sendo ralos de recursos que não se revertem em lucro para a empresa na sequência. Fábrica de fertilizantes, refinarias que foram símbolos de corrupção no passado e coisas do tipo. O Lula voltou com todo o vapor nesse sentido, tem projeto de investimento de longo prazo de 100 bilhões de dólares por parte da Petrobras, uma empresa que está lucrando menos. E tá bom ainda, meu amigo, vai piorar, vai virar prejuízo isso aqui. Já virou no passado, não tem por que isso não se repetir. Primeiro o lucro cai, para depois o prejuízo aparecer. Estamos na primeira etapa disso aqui. E olha a comparação com a posição em que a Petrobras ocupou em anos anteriores, né? Você pode ver aqui que a Saudi Aramco está em primeiro lugar há muito tempo, né? E há uma disputa aqui entre Shell e ExxonMobil pelo segundo lugar. Mas a Petrobras já ocupou posições melhores em outros anos. Olha aqui o gráfico do desempenho da empresa no passado, né? Então aqui ela está em sétimo lugar. 2024 ela terminou em sétimo lugar. Está aqui logo atrás da minha cabeça, né? Veja que quando Bolsonaro assumiu o mandato, ela estava na quinta posição mundial de lucratividade. Em 2020 ela saltou para o segundo lugar, meu amigo. A segunda petroleira mais lucrativa do mundo. Lembrando que aqui não é questão de receitas, né? Você pode ver que há receitas diferenciadas aqui, mas o ponto é a lucratividade. Quem ganha muito e consegue gerar lucro com esse valor, gerar mais lucro dentro desse âmbito, né? Então, veja que a Petrobras foi a segunda petroleira mais lucrativa do mundo. No ano em que, você lembra 2020, o ano da pandemia, só 3 petroleiras deram lucro naquele ano. A Saudi Aramco, a Eni, que é essa daqui, né? E a própria Petrobras. Pois é, gestão de quem nessa época? Quem que era o presidente da República? Não era o Lula, não era a Dilma, né? Era o Bolsonaro nessa época. E aí a Petrobras depois, né, as petroleiras voltaram à ativa depois e ela voltou para o quarto lugar, melhor do que quando o Bolsonaro assumiu e se estabeleceu assim pelos anos seguintes. 2021, governo Bolsonaro, 2022, governo Bolsonaro e 2023, governo Lula, ainda com o carrego estatístico do governo Bolsonaro e sem tanta aquela questão de ficar realmente maceteando os preços às custas de prejuízos da Petrobras. Agora que apareceu claro para todo mundo qual é o caráter da gestão do governo Lula, caiu para o sétimo lugar. Esse gráfico mostra claramente o problema da gestão ineficiente do PT. Não é só o problema de ser uma estatal, é uma estatal nas mãos de um governo esquerdista. Olha a situação, mesmo a Petrobras na época ainda estatal, sempre estatal, mas no governo, um governo mais à direita, com um viés econômico muito mais equilibrado, o resultado era muito mais favorável, a lucratividade muito maior. O Lula assumiu o full controle da empresa, olha aí o que está acontecendo. E vai ter prejuízo. Eu prevejo que vai ter prejuízo sim, se não houver uma mudança radical, uma virada de 180 graus na gestão da Petrobras. E nada indica que isso vai acontecer. Na verdade, o ex-CEO, o Jean Paul Prats, quase um ano atrás ele foi sacado da empresa, então realmente já é uma outra era e os números não nos deixam mentir. Essa é a era Magda Chambriard. Ele falou o seguinte, né? Que foi fritado. Isso que aconteceu. Ele foi fritado e aí por causa do núcleo duro do governo Lula e por meio de crises que são fabricadas ali para tirar pessoas que diz ele que estava brilhando, estava se destacando. Claro que não, né? Mas a verdade é que ele foi sim queimado, foi sim sacado do governo com a finalidade de abrir espaço para uma pessoa muito mais subserviente para fazer todas as vontades do Lula. Vontades essas que inevitavelmente levam à falência no longo prazo, talvez num prazo nem tão longo assim, de uma petroleira. Sim, sabe aquela frase bastante clássica, né? Que acho que é do Rockefeller, que o melhor negócio do mundo é uma petroleira bem administrada. O segundo melhor negócio do mundo é uma petroleira mal administrada? Pois é,
Talvez a Petrobras não seja nem isso. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.